Durante este período de reclusão pela pandemia, um importante fator a ser considerado por todos, e em especial pelos atletas, é a alimentação. Como se manter saudável no momento destes e como estar pronto para voltar às atividades com o mínimo de impacto. Convidamos o nutricionista esportivo Rafael Gonçalves para falar sobre isso. Confira. O momento que estamos passando é um momento completamente diferente do que a gente imaginou. As atividades estão interrompidas, principalmente as específicas. O praticante do tênis não consegue fazer o seu esporte, nem pensar numa competição, que as competições também ou foram canceladas ou as datas ficaram em aberto. Então a tendência é que mais tempo em casa, maior a chance da gente errar. Maior a chance de beliscar, maior a chance de comer um pouco mais, de comer na hora errada. Nesse momento é um momento que a gente tem que ressignificar alguns valores, repensar em algumas ideias e de repente o conceito da alimentação pode ser o grande momento de você iniciar um bom hábito, criar um bom padrão, né? Isso vai fazer com que o retorno também seja melhor. Então, obviamente que com características diferentes do período de treinamento, algumas pessoas conseguem até treinar em casa, fazer alguma atividade. Isso é importante, se manter ativo, manter o gasto calórico, isso é interessante também, até para evitar acúmulo de gordura. Mas é interessante dar atenção para alguns alimentos em específico. Por exemplo, frutas, verduras são importantíssimos no reforço do sistema imunológico. Tá? A variação entre esses alimentos, quanto mais colorido for as suas escolhas, quanto mais variado for as suas escolhas, maior a qualidade e a variedade de nutrientes que você vai estar ingerindo. Fora que você vai ter um grau de saciedade maior, porque vai estar consumindo mais fibra também, né? Então o organismo funciona de maneira melhor. A hidratação é outro ponto importante. O indivíduo hidratado responde muito melhor a qualquer processo, né? Processo metabólico. Então as respostas metabólicas são melhores. Então, inclusive na resposta de imunidade. Então o indivíduo tem que manter o consumo de água, de líquidos, principalmente líquidos como chás, água de coco, para que você consiga ter uma hidratação adequada. Reduzir, para os adultos e master, reduzir o consumo de bebida alcoólica. É um período que você tem mais tempo livre, em tese, então algumas pessoas, principalmente aí nos finais de semana, acabam consumindo um pouco mais de bebida alcoólica. Cuidado com a bebida alcoólica, porque ela ajuda também a diminuir a nossa força, nosso sistema imunológico. Então isso pode ser um problema. Excesso de açúcar, pessoas mais tempo em casa, as famílias fazendo mais bolos, mais biscoitos, mais pães. Então o consumo do açúcar acaba sendo um problema, porque é um outro componente que também ajuda a reduzir o sistema imunológico. Nós temos que estar preparados para qualquer tipo de agente patógeno, independente se a gente está falando de Covid ou de qualquer outro vírus. A resposta imunológica vai ajudar bastante numa situação dessa. Então, se a gente tiver uma alimentação adequada, um consumo adequado de líquido, um consumo adequado de proteína, que é outro ponto importante, um consumo adequado de frutas e verduras, a gente tem uma resposta melhor para qualquer tipo de agente patogênico que eventualmente a gente possa entrar em contato. Essas dicas eu acho que podem ajudar bastante nesse período, de forma com que a gente consiga ter um controle maior dentro das nossas possibilidades. Então, para você atleta, para você praticante, aguarda um pouquinho, tenta fazer o máximo que você conseguir de atividade física em casa, converse com o seu preparador físico, com o seu treinador, para ver o que é possível se fazer em casa, para se manter ativo, sem ter uma, digamos assim, perda tão acentuada dos reflexos, de explosão, de força muscular, sem ter um acúmulo de gordura, para que depois desse processo de quarentena a gente consiga voltar à nossa rotina com mais facilidade. Crianças e adolescentes já tem uma característica bem específica de muitas vezes não conseguir seguir um padrão alimentar. Alguns seguem com muita facilidade, consomem frutas, consomem verduras, mas a grande maioria, a tendência é que vá para esses alimentos industrializados e para fast food. Um cuidado que tem que se ter nesse período é não deixar de lado o controle na alimentação e os cuidados. Para os pais, o que a gente indica é
procure dar essas opções para as crianças e para os adolescentes com regularidade. Sucos de fruta, da própria fruta, o consumo de fruta, saladas de fruta, o consumo de legumes e verduras vão ser importantes para a gente reforçar esse hábito. A partir do momento que o adolescente e a criança têm esse reforço e essa disponibilidade, fica mais fácil para a vida adulta esses alimentos fazerem parte da rotina alimentar deles também. Tá? Claro que em algum momento vai ter um chocolate, vai ter um doce, vai ter uma refeição fora mais calórica, né? Um delivery, por exemplo, mas nesse momento em que estão todos em casa, muitas vezes o lado emocional pode minar um pouquinho esse autocontrole. Então a gente vai precisar da ajuda dos pais para fortalecer essa relação com a alimentação saudável. E óbvio que daqui a pouco já retornam as atividades, e o retorno dessas atividades também já vai aliviar um pouquinho essa tendência a ir direto para esses alimentos que são mais calóricos. Muito bem. Com relação à alimentação, os cuidados que você tem que ter com a alimentação nesse retorno atividade física não vai ser com alta intensidade, talvez não seja da mesma maneira que você estava treinando, jogando antes dessa pandemia, certo? Você ficou um tempo parado, então o ideal é que comece com refeições leves, comece a programar a sua alimentação tendo uma refeição que anteceda o treino, e essa refeição que tenha um pouco de carboidrato, mas que você chegue hidratado também para a sessão de treino, tá? Legal levar uma garrafinha de água água de coco, por exemplo. Para aqueles que têm uma perda mais excessiva de líquido, o isotônico pode ser uma opção. A princípio, como é reinício de uma atividade, não vale a pena investir tanto na suplementação nesse momento, mas criar já uma base na alimentação que seja um pouco mais consistente, que tenha um pouco mais de carboidrato, principalmente antes do treino, né? Não se esqueça da reposição de proteína após o treino também, e que seja uma alimentação leve ao longo do dia, para que não pese demais, mas também que não falte qualidade na sua alimentação. As fontes de carboidrato que a gente tem são pães, são biscoitos, batata, são boas alternativas para que você faça de refeição antes da prática do tênis e antes do treino. Saiba tudo o que acontece no tênis do Paraná pelo site da Federação Paranaense de Tênis, fpt.com.br.